E aí, gente, tudo bom? Renato Rabelo aqui de novo. E olha aí nós de novo para o segundo vídeo agora. Gente, o canal cresceu bastante. Aí mais do que o dobro, né? Eu tinha 5 inscritos, agora eu tenho 16. Praticamente triplicou aí o número de... Mais que triplicou, na verdade, né? O número de inscritos. Obrigado aí, agradeço o pessoal que compartilhou, né, que deu boas avaliações ao primeiro vídeo. E hoje eu ainda tenho fôlego para gente fazer aí mais uma observação, mais um detalhe. Dessa vez é sobre cultura em si, né? Porque se fala muito em cultura, mas o que raios é cultura, né? E aí se fala em alta cultura, em baixa cultura. E o pessoal diz que você tem cultura, outro diz que não tem. E alguém diz que uma pessoa é culta, outro diz que não é. E aí o que raios é cultura, né? No fim das contas, tem várias definições. Eu acho essas definições bem complexas, assim, bem analíticas. E eu tenho uma definição própria, mais resumidinha, tá? Que eu uso para entender. Cultura. Cultura, ao meu ver, tá? É toda expressão de algo que está dentro de você. Então, por exemplo, de algo que está no seu interior no sentido de alma, tá? No sentido de espírito, no sentido de personalidade, no sentido de ser, e não no sentido corporal, né? Mas, por exemplo, eu tenho um livro aqui muito interessante que fala sobre o cotidiano da vida na Rússia soviética. Inclusive, depois eu vou ter que trazer esse livro aqui para o canal, capítulo por capítulo, tá? Eu vou falar aqui agora só do primeiro capítulo, só para você entender essa questão de cultura. Na Rússia, as pessoas dependem muito do coletivo para sobreviver. Agora é sobreviver assim diariamente, porque é muito frio, é frio demais. E aí elas estão andando na rua e de repente fica muito frio, elas têm que entrar em algum estabelecimento. Elas têm que apelar para algum coletivo. Elas têm que entrar ali em um grupo de pessoas que estejam próximas, estejam juntas, para ter algum calor. E é aquilo ali que faz ela sobreviver. Tá sozinho, né? Ser um indivíduo forte não é suficiente, tá? Porque o frio é muito forte, é muito grande, tá? Então é o tipo de situação que você está dependendo dos outros a cada minuto, praticamente. Perdão, tá? E tá vivendo só, né? Tá longe de amigos, ser excluído de meios sociais, ser excluído de órgãos que possam lhe abrigar ali em um momento de dificuldade, é algo desesperador, é algo que é inimaginável, tá certo? Exatamente por causa dessa condição. E o frio dói a todo momento. E quando você está no coletivo, você se sente confortável, finalmente. Então, assim, a ideia do coletivismo para ele sempre fez sentido. O medo da solidão, tá? O medo de não ter uma aprovação social também sempre fez muito sentido, tá certo? A gente mora aqui no Brasil, num país tropical, e a gente tira onda, né? E a gente vive
um clima que tem uma temperatura que normalmente está ali adequada para um ser humano normal viver sem grandes dificuldades com a temperatura. E aí, claro, quando chega a noite, a madrugada, a pessoa precisa se abrigar, mas ali durante o dia todo você pode fazer tudo sozinho, você pode ser uma pessoa forte e você vai aguentar. Você tem essa certeza que você vai aguentar. Agora isso é diferente para um russo, tá certo? E aí o que acontece? O desejo de sobreviver em um determinado lugar acabou determinando toda uma filosofia que aquele país, como queria se tornar um império, acabou espalhando para o mundo inteiro. Independente dessa ser a realidade do resto das pessoas do mundo ou não. Então veja que fator interessante, né? Aí a gente entra em outras coisas, né? Porque quando você fala em secretaria de cultura nessas prefeituras ou até no estado, o pessoal normalmente vem com arte, vem com culinária, vem com manifestações ali de alguma peculiaridade de algum povo, né? E tudo isso reflete ali normalmente algum tipo de fator de sobrevivência, tá certo? Quando você vê, por exemplo, o nordestino, que absorveu muito bem aquela cultura ali dos portugueses de fazer cantorias, certo? E de usar poesia e assim por diante. E isso se solidificou de uma maneira tão forte no modo de ser do nordestino, que o nordestino tem um falar cantado. Eu sou nordestino. E as pessoas percebem o sotaque na hora. Porque esse falar cantado facilita a produção de poesia. Tá? Nordestino, quando começa a mexer com poesia, ele sente uma facilidade natural, porque esse sotaque já foi forjado assim, né? Imagine aí você tá vivendo antes de existir energia elétrica, tá? Imagina aí você tá vivendo em uma condição onde você não tem prazer nenhum, onde você é completamente pobre, onde você está apostando num negócio rural, em um lugar seco. Então, assim, a, não há fonte de prazer, não há água em lugar nenhum. Então, essas sílabas cantadas, poéticas, acabavam sendo como se fossem uma rega, tá, para o emocional. E a pessoa conseguia sobreviver por causa disso, tá? Por causa da arte, da poesia. Ela conseguia se sentir bem, era como um banho para ela. Tá? Era como tá se sentindo relaxado, mesmo estando numa situação tão difícil. Então, hoje você vê aí o tal do forró, né? Que é cantado, que é muitas vezes bem rimado, se espalhando pelo país inteiro. É uma cultura forte. E é uma cultura que foi forjada em uma situação difícil em que aquele fator foi importante para a sobrevivência daquele povo. Então você acaba vendo ali uma expressão de um interesse em sobreviver em determinado lugar. E aí você vê tradições como, por exemplo, aniversários. Aniversários, eles estão mais relacionados à reprodução do que à sobrevivência. Eles comemoram o nascimento de alguém, né? Esse ser humano aqui, os seres humanos conseguiram se reproduzir com sucesso, e esse ser humano aqui nasceu há tantos anos. E aí você vai e comemora o aniversário e tal. E aquela data é uma data especial. E aí quando algum ser humano falece, aí se faz uma missa de sétimo dia e assim por diante.
para lamentar o falecimento daquela pessoa, lamentar o falecimento de um ser humano. Então você está expressando algo de dentro de você, né? E essa palavra cultura, inclusive, ela veio de cultivo, colocar algo dentro da terra. E aí algo brota de dentro da terra para fora, tá? Então, assim, o estudo daquele que está dentro do ser humano pode se chamar qualquer outra coisa, né? Esoterismo, qualquer outra coisa. Mas o estudo da cultura é o estudo do que brota de dentro do ser humano, tá? E aí tem alta cultura, baixa cultura. Normalmente a alta cultura está relacionada a algo que é do interesse da humanidade inteira, de uma maneira unânime, tá? Eu lembro que aqueles primeiros livros do Olavo de Carvalho, ali na década de 80, ele falava que astrologia, religião, né? Nesses livros assim ele falava sobre várias culturas, sobre a cultura chinesa, hindu, islâmica e assim por diante. Ele pegava verdades ali universais e milenares, né? Passava o tempo, ela continuava sendo verdade. Então isso aí é alta cultura. Isso é alta cultura. A alta cultura, ela é válida em todo lugar e em todo tempo. Tá? Independente de você falar para a geração de hoje ou para falar de uma geração dos 100 anos atrás, os 100 anos na frente, 1000 anos atrás, 1000 anos na frente, ela tá valendo ainda. Tá? Isso é alta cultura. E quanto mais regionalizado, quanto mais personalizado um certo comportamento, uma certa cultura for, mais baixa é a cultura. Tá? Então, eu espero ter esclarecido aí para os amigos essa questão a respeito do que é cultura, né, do conceito de cultura. E o nome do livro lá que eu disse, eu falei só o nome do autor. O nome do livro lá é Os Russos. E tem umas edições que colocam assim, Os Russos, esses desconhecidos, certo? Esse fator da poesia que eu falei, é um fator que dá para perceber em quem mexe com poesia, né? Quem notou isso e me chamou a atenção para isso foi meu pai, né? Ele disse, olha, você pega essa frase aqui desferante e coloca no mote. Aí quando colocava ele ficava com a métrica bem perfeitinha. Aí o cara falou alguma coisa normal, né, do dia a dia assim, sem nem perceber, aí ele chegava e dizia, coloca aqui no mote. Aí fazia a métrica bem perfeita, tá? Então, meus amigos, fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Se não tiver o sininho, eu vou puxar a orelha do YouTube para botar o sininho. Tem uma amiga aí que disse que não tinha. Curta, compartilhe, tá? Para ajudar o canal a crescer. E vai ter mais cultura aqui para vocês. Vai ter mais cultura. Uma pessoa culta, por falar nisso, é uma pessoa que tem muita coisa dentro dela. Muita coisa boa dentro dela, né? Pode ter muita coisa ruim também. E uma pessoa inculta é uma pessoa vazia, né? Uma pessoa ignorante.